Já faz um tempo que eu não gravo nenhum vídeo por aqui sobre guarda-roupa inteligente. Eu já estava até com saudade, sabe, de falar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que eu adoro. Então eu quero falar para vocês aqui como é que eu organizo o meu closet, o meu guarda-roupa, as minhas roupas de forma geral, de forma a eu usar aquela regrinha entra um e sai um. E como que você pode aplicar também essa sua regra aí no seu guarda-roupa, de forma a transformar ele num guarda-roupa inteligente, de forma a ter dentro dele apenas roupas que você gosta, que você usa, que você se sente bem com elas. Enfim, eu quero mostrar para vocês aqui na prática, eu estou aqui dentro do meu closet, eu quero dizer para vocês como que eu organizo tudo aqui e quais são as ideias que eu sigo, né, as regrinhas que eu sigo por aqui, para que o meu guarda-roupa inteligente realmente funcione. Como vocês sabem, esse ano eu estou passando aqui pelo meu desafio low buy, né, durante o ano de 2026, de forma que eu só posso comprar pouquinho, comprar o mínimo possível e comprar com super consciência e inteligência. Exatamente por conta desse desafio, eu também estou me desafiando a comprar no máximo uma peça de roupa ou um tipo de roupa por mês, de forma a ter apenas 12 compras ao longo do ano de 2026 e a partir dessas 12 compras conseguir otimizar o meu guarda-roupa inteligente. É um desafio e tanto, né, gente? Eu até mostro para vocês mês a mês aqui o que é que eu ando comprando e no final do ano eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês tudo que eu consegui melhorar no meu guarda-roupa inteligente com as compras que eu fiz em 2026. Mas vamos começar aqui com as regrinhas que eu sigo. A primeira coisa que você tem que pensar na hora de organizar o seu guarda-roupa de forma a você ter aquela noção de sempre que você colocar uma roupa dentro, você conseguir tirar uma roupa, seja para doar, seja para vender para um brechó, é você ter noção de organização. Você tem que focar na organização. Você não vai conseguir fazer isso se você tiver um guarda-roupa desorganizado e você não souber o que você tem lá dentro. Então, como é que eu faço aqui para organizar as minhas roupas? Aqui eu tenho todas as minhas blusas, tá? Então, como é que eu faço para saber o que geralmente eu tenho usado mais, o que está ficando para trás e que eu posso sim, em algum momento, me livrar? Eu sempre que eu lavo roupa, sempre que eu vou usando as minhas roupas e vou colocando na máquina para lavar e vou colocando de volta, eu tento colocar do lado de cá, sempre nessa sequência. Todas as roupas que vão entrando depois que são lavadas, elas ficam nessa posição aqui, e à medida que eu vou usando, eu vou afastando as roupas para cá e colocando novamente aqui, e elas vão sendo afastadas para cá. As roupas que geralmente eu não uso muito, elas tendem a ficar mais para esse lado, porque geralmente elas não são lavadas, então elas nunca estão por aqui. Assim eu consigo entender quais são as roupas que eu uso menos e que eu posso sim colocar numa lista e no futuro pensar se eu posso sim me desfazer delas. Aqui no meu exemplo, olha só, essas blusas aqui geralmente são as que eu uso mais e as que estão por aqui, ó, são as que eu menos uso, que são as blusas de manga, como aqui na minha cidade é mais quente, então são blusas que eu uso geralmente se eu vou no escritório, se eu viajo a trabalho e tudo mais. Então elas ficam aqui, ó. Todas essas roupas aqui eu tenho uma tendência a usar menos. Algumas eu uso só para gravar vídeo, como essa aqui que é um pouco mais quentinha também. E essas aqui eu uso mais. Então, quando eu for pensar em me livrar de alguma peça de roupa, porque entrou uma peça aqui no meu guarda-roupa, eu vou focar nas peças que estão desse lado, que são as peças que eu uso menos e as peças que eu menos gosto, que não ficam tão bem em mim, assim, as cores que não estão lá na minha paleta e tudo mais. Então, gente, isso funciona super por aqui. Mas tem um detalhe, eu só consigo fazer isso porque eu não tenho aquele toque de deixar as roupas organizadas por cores. Ou seja, tudo que vai lavando aqui, independente da cor, eu vou colocando para o lado de cá. E como vocês podem ver, tá tudo bagunçado aqui com relação à cor. Se a pessoa tem toque de cor, né? Se ela não, ela quer deixar as claras para um lado, as escuras para o outro lado, as pretas aqui para o final. Então, a minha sugestão é sempre que entrar uma roupa nova vindo da lavanderia, ela colocar o cabide ao contrário. Por exemplo, se essa blusa aqui voltou da lavanderia, então eu coloco ela ao contrário e eu sei que ela é uma peça que eu uso bastante. Então eu vou fazendo isso e à medida que vai entrando mais peça lavada, vão ficando apenas as peças que estão com os cabides voltados para lá. Então eu sei que essas peças são as peças que eu menos uso e aí eu posso então me desfazer delas sempre que entrar uma peça nova. E sabe aquelas peças que você tem um super apego emocional, que você sabe que não usa, que elas ficam sim nesse lado aqui das roupas que não são muito usadas, mas por algum motivo você não consegue colocar elas naquela lista de roupas a se livrar, de roupas a doar, a vender, enfim.
você não consegue se livrar delas, porque às vezes é uma peça que você comprou numa viagem, é uma peça que foi bem cara, é uma peça que você usou em um momento muito especial da sua vida, e aí você deixa aquela peça ali meses e anos no seu armário e você não consegue usar e não consegue se livrar. Uma ideia que eu sempre faço por aqui com relação a isso é tirar essa roupa dos cabides e colocar essa roupa dentro de uma caixa durante vários meses, porque quando ela não fica à vista da gente, então a gente nem lembra que elas existem. E aquele apego emocional de olhar para aquilo, ele meio que vai desaparecendo um pouquinho, sabe? Então, quando passam-se alguns meses e eu percebo que eu nem lembro mais daquela peça, quando eu olho para ela de novo, ela já não tem tanto significado assim para mim, e aí fica um pouco mais fácil de eu me livrar dela. Eu já fiz isso aqui com várias peças minhas, principalmente com roupas de frio, que às vezes eu ficava, mas essa roupa aqui eu usei em tal viagem, eu comprei em tal viagem, ou se eu viajar de novo eu vou querer usar ela, só que era uma roupa que não me caía tão bem, que eu não estava mais gostando, que a cor não era tão legal, e aí eu deixava aquela roupa lá um tempão, escondida dos meus olhos, e depois que eu via ela, gente, eu via que ela nem era tão importante assim para mim, eu acabei conseguindo me livrar. A terceira regrinha que eu aplico por aqui é usar a matemática ao meu favor. Eu gosto de ter uma quantidade X de peças, sabe? Que geralmente não pode passar aí de 120 a 130 peças, sabe? Existe uma regrinha padrão do armário cápsula de uma quantidade X de peças, mas aquilo não funciona para mim. Eu acho muito pouco, sabe? Pela minha rotina, pelo meu dia a dia e tudo mais, eu não consigo ter um guarda-roupa inteligente apenas com essa quantidade de peças. Então, para mim, geralmente entre 100, 120, 130 peças por ali tá tranquilo para mim e eu tento manter esse número, sabe? Outra forma de usar a matemática a seu favor é analisar o custo-benefício de cada peça. Quanto que custou aquela peça em comparação ao número de vezes que você usou. Não adianta você comprar uma peça de R$ 500 que você só tem a possibilidade de usar 2 vezes, porque cada vez que você vai usar, vai custar para você R$ 250. O ideal é você comprar uma peça que custe, sei lá, R$ 300, mas que você possa usar pelo menos assim 30, 40, 50 vezes, lavar ela inúmeras vezes e ela continuar impecável. Então, esse cálculozinho matemático é muito importante também para você entender se vale a pena você comprar uma peça ou se vale a pena você manter aquela peça no seu guarda-roupa. Se você comprou uma peça de R$ 500 e você só tem a possibilidade de usar ela 2 vezes, ou seja, cada uso vai custar para você R$ 250, você pode simplesmente pegar essa peça e colocar num brechó e tentar recuperar parte desse dinheiro, de forma que o mesmo dinheiro pode ser usado para comprar uma outra roupa de qualidade também muito boa e que possa ser usada muito mais vezes. Então, esse dinheiro vai ser muito mais bem aplicado aí no seu guarda-roupa do que se você simplesmente deixar aquela peça ali que foi caríssima no seu guarda-roupa, simplesmente por apego também, porque foi muito cara, então você não tem lá aquela vontade toda de se desfazer dela e tudo mais, enfim. E por último, calcula o tempo que você gasta para escolher o que vestir, calcula o tempo que você gasta tirando uma roupa e colocando outra, tentando decidir ali qual é o look que fica melhor, o que combina com o que e tudo mais. Uma das premissas de ter um guarda-roupa inteligente é você conseguir combinar o máximo possível das suas peças entre si. Então, não tem aquela coisa de você colocar uma calça, colocar várias blusas e ver que nenhuma blusa combina com aquela calça. Então, use a matemática ao seu favor. Tente otimizar o tempo que você gasta ali para escolher uma peça de roupa para usar, para escolher um look. Se de repente você está gastando aí 15 ou 20 minutos para se arrumar, tem alguma coisa errada. Se você tiver um guarda-roupa inteligente, se você tiver poucas peças de roupa ou uma quantidade ok aí que combine com a sua rotina, o ideal é que você gaste aí no máximo 3 ou 4 minutos para se arrumar. Então, calcular esse tempo também é usar a matemática ao seu favor e entender que sim, você consegue ter um guarda-roupa otimizado, um guarda-roupa inteligente, com peças versáteis que combinam entre si. Quando você olha o que você tem no armário, você já sabe exatamente que se você pegar aquelas 2 ou 3 peças e colocar no corpo, elas vão funcionar perfeitamente. E por último, eu também dou uma priorizada em me desfazer daquelas roupas que estão bem desgastadas, sabe? Tem roupas sim que a gente comprou há muito tempo, que a gente usou bastante e que sim foram roupas que você conseguiu lavar inúmeras vezes e elas continuaram muito boas, continuaram
perfeitas para se usar, mas em dado momento, depois de alguns anos, elas começam assim a desgastar e faz parte, né, principalmente se for uma peça de uma fibra natural, como algodão e etc. Então, quando você tem essas peças no seu guarda-roupa, e muitas vezes pode ser também peça que tem algum apego emocional, elas sim podem entrar naquela triagem de peças que vão sair sempre que entrar uma nova. Por aqui eu estou fazendo muito isso, que como vocês sabem, né, eu passei muito tempo sem comprar roupa, principalmente porque eu estava fazendo tratamento para engravidar. Então eu tentei otimizar ao máximo aqui como que eu usava o meu dinheiro, né? Então eu não investia muito em peças de roupa, não comprava muita coisa, eu fui usando sempre o que tinha, sempre o que tinha. Então muita coisa que eu comprei há muitos anos, eu usei infinitas vezes e de fato elas já estão bem estragadinhas. Então essas no momento têm sido as peças que estão saindo por aqui sempre que uma nova peça entra. Por fim, o importante é você entender o que é que funciona de estratégia aí para você conseguir fazer essa triagem no seu guarda-roupa, no seu armário, no seu closet e se livrar das roupas com tranquilidade e com leveza. Não adianta você ficar sofrendo, olhando para aquela peça e achando que, meu Deus, se você se livrar dela vai ser a pior coisa do mundo. Olha, desapega, são apenas coisas, são apenas objetos que são substituíveis geralmente por outros e o importante é sim você olhar para o seu armário com leveza, você conseguir se vestir bem, com tranquilidade, você conseguir olhar para as suas peças e entender que praticamente tudo funciona com tudo e não ter muitas peças, não acumular muitas peças, não entrar coisa sem que alguma coisa saia, porque quando entra coisa e não sai nada, você vai só aumentando a quantidade de peças e em algum momento você vai cair naquela cilada de olhar para o seu armário, ver um monte de coisa que nada combina com nada e simplesmente dizer que não tem o que vestir. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre guarda-roupa inteligente, sobre armário cápsula, sobre guarda-roupa minimalista, não deixa de dar o like nesse vídeo para contribuir aqui com o crescimento do canal. Aqui tem muito conteúdo sobre minimalismo, educação financeira, sobre minha jornada de maternidade solo independente e também tem o acompanhamento do meu desafio Low Buy que eu estou fazendo em 2026. Todo mês eu presto contas aqui com vocês, como foi o meu mês, se eu consegui economizar ou não, o que foi que eu comprei, o que foi que eu consegui deixar de comprar. Está sendo bem bacana compartilhar essa minha experiência aqui com vocês. Então, se você gosta de qualquer um desses conteúdos, não deixa de se inscrever caso não seja inscrito e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Ah, e se aparecer para hypar, gente, por favor, hypa aí, tá? Para que esse vídeo possa chegar no máximo de pessoas e quem sabe ajudar as pessoas a se organizarem também com os seus armários. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui para contribuir com o crescimento do canal. Muitíssimo obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.